Gente, boa noite, mais uma vez, né? É um prazer a gente estar aqui podendo conversar um pouco com vocês. Alguns de vocês estavam presentes na última vez que eu estive aqui e a gente falou sobre mediunidade, né? O que era mediunidade, né? E nós falamos que mediunidade é uma faculdade pertencente ao corpo e não ao espírito, né? E ela é uma faculdade que permite a comunicação entre os seres encarnados e desencarnados, ou seja, entre nós espíritos, enquanto no corpo material e na pátria espiritual. Então, a gente vai começar um bate-papo hoje. Eu vou fazer a pergunta para vocês agora e depois no final eu vou perguntar de novo. Se todos nós, né, de alguma forma somos mais ou menos médiums, como já asseverou Kardec para a gente, né? Eu vou perguntar para vocês, e aquele que achar que sim, pode levantar a mão, por favor. Quem daqui é médium? Que está sentado aqui. Que é médium? Tá, então nós temos 4 pessoas, 5 só que é médium? Tá bom, gente. Então vamos lá, vamos ver. Bom, médium é um intermediário, né? É uma pessoa que faz o intercâmbio entre as comunicações espirituais e a gente encarnado. Então, se ele é um intermediário, como é que a gente sabe quando que a gente é médium? Bom, gente, nós somos médiums, né? Todos nós, 24 horas por dia. E como é que a gente vai saber? Médium não é aquele que trabalha na casa espírita só, né? Que tem mediunidade, que a gente falou de forma ostensiva, né? Que pode se comunicar através da palavra, da escrita, de outras formas de mediunidade também. Mas vamos lá. Sinais comuns da mediunidade. Sentir a energia de outras pessoas ou ambientes. Alguém, quando chega num lugar determinado, algumas pessoas, né, alguns de nós chega lá, bate assim como se chegasse num paredão, né? Abre a porta e bum, já volta para trás. Fala, nossa, que energia ruim que está aqui. Ou o contrário, que energia boa. Às vezes a gente chega do lado de uma pessoa e a gente não quer ficar perto. A gente se sente mal. A gente chega do lado de outras pessoas e aí a gente não quer sair de perto. A gente quer ficar ali. Então a gente sente a energia de lugares ou pessoas. Sonhos lúcidos ou premonitórios. O que é um sonho lúcido? É aquele sonho que nós temos a lembrança e a gente vive aquela situação, né? Como ela se fosse real, se estivesse acontecendo naquele momento. E aí, determinadas vezes, a gente fala, mas eu já vivi isso, eu já passei por isso, né? E sonhos premonitórios? São aqueles sonhos que, de alguma forma, nos indicam que alguma coisa vai acontecer. O que é que vai acontecer? A gente às vezes não sabe, outras vezes a gente pressente o que é, né? E acaba depois tendo alguma notícia que se confirma aquele sonho. Intuições ou premonições? Fora do sonho, né? Tem o sonho e
E às vezes a gente está em determinado lugar, contra determinada pessoa, de repente, alguma coisa bate na nossa mente sobre algum acontecimento, sobre aquela pessoa. Sentir emoções que não são nossas. Algo que surge do nada, né? Sem causa aparente. Tem gente que sente isso? De repente, sem mais nem menos, dá uma vontade de chorar, dá uma vontade de sorrir, dá uma vontade de sair gritando, sair correndo no meio da rua. Mas aí a gente às vezes está sozinho, não tem ninguém. Você fala, mas da onde está vindo isso? Ter conhecimento de coisas que a gente não domina. O que é ter conhecimento de coisas que a gente não domina? Vocês já se depararam com alguma situação em que você não fez nenhum curso, e você não aprendeu a fazer aquilo, mas de repente quebra alguma coisa na tua frente, intuitivamente você sabe como fazer para arrumar? E depois de pronto você fala, gente, como é que eu fiz isso? Ver vultos ou espíritos? Tem gente que vê? Tem, né? Tem. Só que às vezes a gente vê a sombra de um gatinho, de um cachorrinho, de alguma coisa que está passando no telhado, e a gente acha que é um vulto, que é um espírito. Às vezes não é, viu, gente? Então, nem tudo que parece é. Sentir cheiros que ninguém sente. Tem, né? De repente a gente... Nossa, você está sentindo cheiro? Ah, o que é? Ah, um cheiro de rosa, um perfume diferente, um cheiro de cigarro, um cheiro de cachimbo, um cheiro de erva, um cheiro de chá. Você não está sentindo? Não. Mas peraí. Você tem certeza que você não está sentindo esse cheiro? Tenho. E aí, como é que a gente explica? Formigamento ou peso nas mãos associado à vontade de escrever. Tem gente que de vez em quando dá isso? Ah, mas quer dizer que eu sou um médium, então, né, psicógrafo? Pode ser, né? Ou pode ser que você tenha vontade de escrever também e que, por vezes, essa vontade se manifesta um pouco mais forte. Mas pode ser que você tenha esse tipo de mediunidade, né? Sensação de toques no corpo. Tem gente que tem de vez em quando esse tipo de sensação? Que toques que são esses, gente? Como se alguém estivesse chamando a nossa atenção, arrepios de frio, de calor, sensação que alguém está próximo da gente, né, de sentir o contato de outra pessoa, né? Aí tem aquelas pessoas que são médiuns com conhecimento, aí sente, né, a presença de um amigo espiritual que está ali às vezes nos abraçando, nos confortando numa hora de necessidade, de dor, de desalento. Essa pessoa está ali conosco, nos confortando, dando força. E às vezes ela nos abraça. E se a gente tiver um pouquinho mais de mediunidade, a gente vai sentir esse abraço. Vai sentir o toque no corpo. Você não vai ter ninguém ali, né? Saber quando alguém está doente, por exemplo, né? Ninguém te fala nada e você sabe que aquela pessoa está doente. Puxa vida, mas isso aí é telepatia, não é, gente? Né? Saber o pensamento, saber as coisas da outra pessoa. E o que é a telepatia, gente?
senão a comunicação entre um espírito e outro? Né? Só muda o nome. Né? Sintomas físicos comuns da mediunidade. A gente nem escrevendo em letra grande eu consigo enxergar, viu? Vocês desculpam, viu? O computador não funcionou, a letra é ruim, mas vamos lá. Sintomas físicos da mediunidade. A gente viu que a gente tem sensações, às vezes, em ambientes ou com pessoas, não é? E se a gente sente essas sensações, o sintoma físico, ele pode se apresentar através de um mal-estar, se o ambiente estiver muito carregado ou a pessoa estiver próximo da gente com energias muito ruins, ou um estado de euforia, de alegria, do ambiente muito bom, deixa a gente bem, que a gente fica leve. Sensações boas ou ruins próximo de alguém que a gente conhece ou não. Né? São os sintomas físicos. Inquietação, agitação sem motivo aparente ou em situações comuns. A gente viu como ele se manifesta e aqui a gente está vendo os sintomas que a gente vai sentir. Né? Essa inquietação, agitação sem motivo aparente ou em situações comuns, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por isso que a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar. Porque como a Viviane falou pra gente, a nossa mente, ela faz muito barulho, né? Ela é muito agitada. E muitas vezes nós confundimos o barulho da nossa mente com uma presença espiritual. Então, muitas vezes, as inquietações que a gente sente, né, a agitação, é proveniente da nossa própria mente. Né? E aí, ó, a Viviane já ensinou como que a gente faz, né? Vamos parar, vamos respirar, vamos entrar em sintonia com a gente, se acalmar para a gente ver se isso realmente é nosso ou não. Transtornos, mudanças de humor sem causa aparente. É comum? Comum. Em algumas pessoas é. Né? Em outras é muito difícil. Todas as vezes que você encontra a pessoa, ela está sempre do mesmo jeito. Em outros casos, não. Você conversa, você vira as costas, ela já mudou. Às vezes ela está falando com você num tom, de repente ela eleva o tom. Se você responder, existe uma agressão, alguma coisa assim. Então, são transtornos sem causa aparente, que podem ser causados pelo fato da gente ser médium. Desmaio sem causa aparente. Vocês já viram, já presenciaram, por exemplo, um desmaio de uma pessoa que tem sintomas aflorados da mediunidade? Como é totalmente diferente de um desmaio comum? Às vezes, lógico que a gente não vai saber de imediato, se a gente não conhecer a pessoa, não conhecer o histórico de vida dela, como que as coisas acontecem com ela ou não. Mas, sabendo do quadro dessa pessoa, a gente pode definir que é físico ou não. Né? E às vezes esse desmaio, devido a sensações mediúnicas, é que a pessoa não sabe como controlar. E a sensação de medo, de pavor, faz com que ela perca os sentidos. É por isso que a gente convida para que a gente estude a mediunidade,
para que a gente saiba lidar com ela, se comportar perante ela. Bom, gente, essas são sintomas físicos mais comuns que a gente tem, porém, a gente tem uma dificuldade para definir entre uma coisa e outra. Né? Porque os sintomas são parecidos às vezes, né? Com sintomas físicos, mentais, emocionais que a gente tem. Então, quando nós vamos falar sobre mediunidade, nós vamos falar sobre um todo, sobre a saúde dessa pessoa, como é que ela está, como é que não está, se ela tem algum distúrbio emocional, se ela tem algum distúrbio mental, se fisicamente ela está bem, né? Para que a gente possa ter um quadro mais positivo. E a mediunidade, ela é uma coisa interessante, que ela envolve a nossa energia, o nosso campo energético. E a gente fica muito suscetível às influências externas se o nosso campo energético estiver desajustado. E o que é o campo energético, então? Eu posso ir no mercado e comprar lá uma garrafa de 2 litros de energético e tomar, que eu vou restaurar meu campo energético? Uma latinha só não vai dar, né, gente? Precisa de uma garrafa de 2 litros para restaurar. É lógico que não, né? Não é esse energético que nós estamos falando. O campo energético, ele é produzido pelas nossas vibrações, pelas nossas emoções, por aquilo que a gente pensa. Então, se a gente faz o bem, pensa o bem, pratica o bem, nosso campo energético é positivo, é bom, vai nos auxiliar a nos manter mais seguros e a repelir as sensações ruins provenientes das energias mais ruins. Então, se a gente fizer tudo direitinho, a gente tem um campo energético bom que repele as más vibrações e as más influências. Se a gente não leva uma vida boa, se a gente se deixa levar pelos problemas, pelos vícios, se a gente acredita que só pensar em fazer as coisas boas resolve, a gente não vai construir um campo bom. Porque se a gente fizer e não pensar as coisas boas, a gente vai estar fazendo muito mais. Porque a ação se sobrepõe ao pensamento nesse caso, né? Você faz as boas ações, obviamente, você se enche de bem-estar por ter feito uma coisa boa, vibra numa faixa melhor e aumenta a tua energia, né? A gente já viu, então, que a gente sofre as influências, como ela se manifesta na gente e como que eu ganho com isso, com a mediunidade. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas como a gente ainda está aqui aprendendo e a gente quer ter alguma vantagem, o que eu ganho com isso? Como que a mediunidade pode nos ajudar? A gente viu que a mediunidade, né, na outra vez que nós conversamos, ela pode ajudar a nós mesmos e a muitas outras pessoas à nossa volta. Mas a nós, em especial, ela nos ajuda no nosso processo evolutivo, né, através desse trabalho com a mediunidade, a gente pode aprender mais rápido, entrar em contato com a espiritualidade e aprender coisas novas, colocar em prática nas nossas vidas e acelerar o nosso processo evolutivo, sem que a gente tenha que passar por tantas dores.
né? Pela nossa teimosia. Exercício de autoconhecimento. A gente se conhece? Eu acho que não, né? Primeiro que a gente não para pensar sobre a gente. É mais fácil pensar sobre o vizinho. Sobre o que o vizinho faz, sobre o que ele deixa de fazer, sobre o que ele pensa, sobre o que ele não pensa. Agora, sobre nós, é muito mais difícil. Pensar o que eu faço, o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou fazendo as coisas boas, corretas, eu estou num caminho legal? É isso que eu quero para a minha vida? Não é isso que eu quero? É esse processo que eu quero dar andamento na minha vida? Então, é um mecanismo de autoconhecimento. Outra coisa que a mediunidade nos permite é descobrir as nossas potencialidades. Descobrir daquilo que nós somos capazes de fazer. A gente aprende que medo todos nós temos e devemos ter. Porque o medo faz com que a gente paute as nossas ações, tome determinados cuidados, não corra determinados riscos. É inerente, né? Mas, muitas vezes, o medo do desconhecido nos poda, porque é muito mais fácil a gente sofrer com aquilo que a gente conhece do que se arriscar numa situação que nós não dominamos ainda. Né? Aquela situação, você precisa mudar, mas tá ruim, mas eu sei como é que faz. Eu preciso mudar e depois, se eu não souber como é que faz. E se for pior ainda? Bom, gente, pior ainda, acho muito difícil, né? Porque tudo que nós construímos, tudo que a gente se propõe a fazer, a conhecer para melhorar, sempre nos traz algum resultado melhor. Mesmo que aparentemente, naquele momento, não seja aquilo que nós esperávamos. Tá? A gente tem que aprender a ter um pouquinho de paciência também. Né? E descobrir as nossas potencialidades faz parte desse processo. Né? Que a gente é capaz de mudar, que a gente é capaz de fazer coisas novas, coisas que a gente não imaginava. Às vezes a gente é muito jovem e diz assim, não, eu não vou fazer porque eu sou tão novo, ainda não tenho experiência. Aí às vezes a gente já tem uma idade mais avançada, a gente diz, não vou fazer porque eu já estou velho, agora não adianta, né? E aquele que está numa idade média, ele acha que está bom daquele jeito, né? Ainda não é hora, né? Não é tão mais novo para ter aqueles arroubos da juventude, também não é tão velho para não querer fazer nada de diferente e vai esperando a vida passar. Então nós temos várias possibilidades. E aí, agora, depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem. Quem daqui é médium? Não, calma, gente, um de cada vez, assim não dá. Não, todo mundo ao mesmo tempo eu não consigo contar. Pois é, né, gente? Então quer dizer que nós somos médiuns, então? Todos nós, não é? Em maior ou menor grau. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, temos sensações, sentimos presença, sentimos cheiros, temos intuições ou premonições. Mas as intuições, elas não fazem parte do nosso ser. As intuições,
Elas fazem parte do nosso ser desde a nossa criação. Porém, à medida que nós nos desenvolvemos, que nós aprendemos, que nós evoluímos, as intuições vão sendo substituídas pelas comunicações. A gente deixa um pouco de ser intuitivo para usar a inteligência. Porque a intuição é uma forma de preservar a nós mesmos, né? Mas quando a gente começa, através dessas intuições, receber informações, é mediunidade. Então, todos nós temos um pouco, né? Todos nós já sonhamos, todos nós recebemos uma informação ou outra de alguma forma, né? Então, dizer que a gente não é médium não é verdade. Todos nós somos. Agora, a vontade de se aprofundar em que tipo de mediunidade cada um tem, de conhecer mais sobre esse tema, de poder trabalhar com essa mediunidade, né? Faz parte da nossa própria vontade ou não, né? Do nosso livre-arbítrio, de querer fazer um uso diferente, de querer aprender mais coisas, de querer ser mais útil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Serviço não falta, viu, gente? Serviço não falta. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente se aprimora, mais a gente trabalha e mais trabalho aparece. E hoje em dia, e cada vez mais, as casas espíritas estão precisando de colaboradores, de trabalhadores, para que possam atender as pessoas que vêm nos procurar, para que nós possamos auxiliá-la nos seus problemas, nas suas dores, permitir que com o conhecimento adquirido elas enfrentem os seus problemas de uma forma mais positiva, mais produtiva, né? Então é um convite que a gente faz para vocês, né? Já que todos nós somos médiuns, que a gente comece a se preparar e vir trabalhar aqui na casa também, né? Casa agradece, Sandra? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? A gente complementar aquele assunto da mediunidade, né? Vocês lembram que eu comentei que uma palestrinha só é muito pouco para a gente conversar sobre o tema, né? E se a gente for falar mais sobre mediunidade, nós vamos ter outras palestras ainda sobre o tema. E não vamos esgotar o assunto. Porque quem trabalha na casa espírita estuda todo santo dia e a cada dia que estuda alguma coisa, verifica que ainda não sabe nada, né? Mas aquele pouquinho que a gente aprendeu já é suficiente para ajudar mais alguém. E, ajudando mais alguém, nós nos ajudamos. Então é isso. Que Deus esteja conosco, o Mestre Jesus nos ampare e nos conduza aos nossos lares amparados, né? Recebendo as boas energias, os bons fluidos, restabelecidos na nossa saúde física, mental, emocional, e nós possamos continuar a nossa jornada a cada dia melhor do que ela tem sido, né? Muito obrigado a vocês todos, fiquem com Deus.